Bom dia, meu nome é Anderson Torres e sou aluno de Engenharia Mecânica no IFPE Campus Recife. Sou orientado pelo professor José Ângelo Peixoto da Costa e irei apresentar os meus resultados referente ao meu ano de pesquisa no programa BIA, com um plano de atividades intitulado Projeto Mecânico via CAI de VEX de baixa potência. VEX são conversores de energias das ondas, e eles podem ser separados em três gerações, onde a primeira geração é composta por dispositivos fixos ao solo na costa, a segunda geração é composta por dispositivos fixos ao solo e flutuantes, e a terceira e atual geração é composta por dispositivos flutuantes e submersos. De acordo com um estudo realizado por Eggs e Doyle, foi citado que há uma previsão no aumento de consumo mundial de energia elétrica em cerca de 28% até 2040, e a maior demanda por essa energia vão estar relacionadas a países subdesenvolvidos, o que mostra a importância quanto ao desenvolvimento de fontes de energias renováveis. O Brasil detém 17 de seus 26 estados, somando mais de 400 municípios localizados na zona costeira, e um estudo realizado por Espíndola e Araújo mostrou que 8.000 quilômetros da costa brasileira podem ser aproveitados para a produção de energia das ondas. Com isso, o objetivo nesse estudo foi projetar e simular um conversor de energia das ondas de pequeno porte para ser utilizado no litoral brasileiro. Seguindo para a metodologia, inicialmente uma geometria foi modelada numa plataforma CAD, e essa geometria à esquerda da figura 2 é referente ao protótipo pensado nessa pesquisa. Em sua frente vemos uma rampa com paredes curvas nas laterais, que consistem no seguinte: a onda do mar em direção à rampa seria redirecionada para um espaço acima da estrutura, e essa água decorrente das ondas incidentes escoaria para um rotor semelhante a uma roda d'água para gerar a rotação no mesmo, e essa água voltaria para o mar por um vão na traseira da estrutura, que é onde o rotor está localizado. A figura 3 representa o formato da geometria após passar por simplificações a fim de ser utilizada no software de simulação computacional, e a mesma possui as seguintes dimensões: 1,95 m de largura por 1,95 m de comprimento por meio metro de altura. Como a simulação serve para observar as cargas ambientais na estrutura, o rotor não foi inserido. Para realizar as simulações numéricas, foi utilizada a ferramenta Aqua do software ANSYS, que realiza o estudo de difração e resposta hidrodinâmica. Para a realização da simulação de difração hidrodinâmica, é necessário realizar mais etapas para que a estrutura esteja pronta para o estudo. A primeira etapa consiste em fazer algumas alterações na geometria dentro da própria plataforma de simulação, com a finalidade de separar a geometria entre as partes acima e abaixo do mar, que é delimitada pelo eixo XY, que é possível ser visualizada na imagem da figura 4. A segunda etapa consiste em definir os dados do ponto de massa e a malha da estrutura, para que a simulação seja calculada a partir dessas informações, salientando que os dados para preencher o ponto de massa foram calculados a partir do software de simulação e CAD, que é o SolidWorks, que foi durante o projeto do protótipo. Gerando a malha com os dados visualizados na figura 5, é possível ser vista na figura 6, o resultado dessa malha, da criação da malha. E a terceira etapa do setup ela é inserida as condições de análise referentes ao estudo em si, onde são calculadas as direções de ondas a serem utilizadas e as frequências a serem utilizadas, onde dessas 15 frequências calculadas, somente algumas delas serão utilizadas no nosso estudo. Foram utilizadas quatro frequências de ondas distintas para uma única amplitude de onda incidente e uma única direção de onda, que seria 90 graus, referente à direção contrária à frontal da estrutura. E esses dados são listados na tabela 1. Tendo os dados especificados, foi definido o tipo de contorno a ser exibido na estrutura. Observando a análise no gap de A da estrutura, que representa a distância vertical entre a linha do mar e todos os pontos da mesma, foi utilizado apenas um valor de onda incidente com uma direção de onda para verificar como a estrutura se comportaria a diferentes frequências de onda. E esse resultado é possível ser visualizado na figura 8, e a ordem de sua visualização é da esquerda para a direita e de cima para baixo. A frequência de 0,3649 Hz foi escolhida para continuar o estudo,
variando a amplitude incidente desta vez, a fim de observar as pressões interpoladas a partir das pressões nodais calculadas pela ferramenta Aqua. Observando a figura 9, é visível que a tendência do protótipo é emergir com o aumento da altura da onda incidente, e os valores referentes às pressões mínimas, médias e máximas de cada quadro da figura 9 são expostos na figura 10, salientando que os valores negativos são referentes à direção que a estrutura precisou ser deslocada para sofrer essa carga. Seguindo para os resultados da resposta hidrodinâmica, foi definido um tempo de simulação de 500 segundos. A onda irregular utilizada foi o espectro de Pearson-Moscovitz, com uma altura significativa de 0,2 metros, com 11 segundos de período médio e um vento constante de 9 metros por segundo. Todas essas cargas direcionadas a 90 graus, que é a direção oposta à frontal do protótipo. O primeiro gráfico reflete o deslocamento da estrutura, mostrando que o protótipo se deslocou cerca de 998,261 metros após os 500 segundos de simulação. A velocidade final obtida pelo protótipo foi de 0,28 metros por segundo, sendo observada no gráfico 2, e a aceleração final de 0,125 metros por segundo, sendo observada no gráfico 3. Em seguida, foi utilizado um vento constante de 6,17 metros por segundo e uma onda irregular de 0,3 metros de altura significativa, com um período de 8 segundos, que também é outro dado referente a ondas presentes no litoral nordestino. Porém, dessa vez foi avaliado o deslocamento da estrutura em relação ao eixo Z, para analisar como a estrutura oscilaria verticalmente com o passar de cada onda. A estrutura teve um pico de oscilação vertical de 0,55 metros, referente ao momento em que ela atinge a crista da onda, e os menores picos são referentes à estrutura em contato com o vale da onda. Ao realizar as simulações, foi obtido o deslocamento, velocidade, aceleração e variação vertical da estrutura, além dos dados de inércia vistos na tabela 3, os dados de posição do centro de gravidade obtidos na tabela 4 e a posição do centro de flutuabilidade vistos na tabela 5, o que são dados de suma importância durante a fase experimental que poderá ser realizada numa pesquisa futura. Também foi observado que, após os 500 segundos de simulação, a estrutura teve poucas oscilações no seu eixo Z, o que mostra que a estrutura não afundou mesmo após sofrer todas as cargas durante os 500 segundos de simulação, o que é um ponto bastante satisfatório para reduzir os gastos na fase experimental. Outro ponto satisfatório é a contribuição científica com o tema em si, uma vez que o tema energia das ondas promete ser uma fonte de energia renovável bastante promissora, e para isso esse mesmo tema precisa ser disseminado entre estudantes e pesquisadores de forma a atrair mais atenção para essa área. Obrigado pela atenção. Essas são as referências usadas para minha apresentação e eu agradeço a todos.